Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta quarta-feira, dia 9 de outubro aí galerinha. Separei aqui 21 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série A, Botafogo versus Goiás. A equipe do Botafogo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, um empate, uma vitória, 3 jogos sem vencer. A equipe do Goiás aí vem de 4 vitórias e uma derrota, 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Goiás, um empate e uma vitória do Botafogo. Partida que podemos cravar. Jogo de ambas as equipes marca ou vitória com empate do Botafogo. CSA vs Internacional. A equipe do CSA aí é uma equipe que vem jogando como mandante aí. Vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Internacional aí jogando como visitante, vem numa zica, 4 derrotas e apenas uma vitória. Partida que podemos cravar. Jogo de ambas as equipes marcam, jogo acima de 1,5 gols. Fortaleza vs Chapecoense. A equipe da Fortaleza aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. A equipe do Chapecoense aí vem de uma zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. Partida que podemos cravar, jogo acima de 1,5 gols ou vitória com empate do Fortaleza. Bahia versus São Paulo. A equipe do Bahia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do São Paulo aí vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Bahia, um empate, uma vitória do São Paulo. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Bahia, o jogo acima de 1,5 gols. Grêmio versus Ceará. A equipe do Grêmio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. A equipe do Ceará aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 empates, 2 derrotas nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar, vitória da equipe do Grêmio. O jogo de ambas as equipes marcam. Cruzeiro versus Fluminense. A equipe do Cruzeiro aí é uma equipe que vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. A equipe do Fluminense aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Fluminense e uma vitória do Cruzeiro. Partida que podemos cravar, jogo de ambas as equipes marcam, jogo acima de 1,5 gols. Santos versus Palmeiras, um clássico aí. A equipe do Santos aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. A equipe do Palmeiras vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 vitórias do Palmeiras, 2 empates e uma vitória do Santos. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do Palmeiras, o jogo abaixo de 2,5 gols. Brasileirão Sub-20 aí, Bahia versus Corinthians. A equipe do Bahia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate. A equipe do Corinthians aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Corinthians, o jogo abaixo de 2,5 gols. Botafogo versus Santos. A equipe do Botafogo aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Santos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do Botafogo, o jogo de ambas as equipes marcam. Fluminense versus Chapecoense. A equipe do Fluminense aí é uma equipe que vem de 2 derrotas e 3 vitórias, 3 jogos de visibilidade. A equipe da Chapecoense vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Fluminense e uma vitória da Chapecoense. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Fluminense. O jogo de ambas as equipes marcam. São Paulo versus Grêmio. A equipe do São Paulo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Grêmio aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Partida que podemos cravar, vitória com empate do São Paulo. O jogo acima de 1,5 gols. Vitória versus Palmeiras. A equipe do Vitória aí é uma equipe que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Palmeiras aí vem de 3 derrotas, 1 vitória e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Palmeiras. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do Palmeiras. O jogo de ambas as equipes marcam. Colômbia aí, Liga Águila, encerramento, Petroleira versus Pasto. A equipe do Petroleiro aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Pasto aí vem de 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos aí, 4 vitórias do Pasto e uma vitória do Petroleira. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Petroleira. O jogo abaixo de 2,5 gols. Tolima versus Milionários.
A equipe do Tolima aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Milionário aí vem 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Tolima, 2 empates e 1 vitória do Milionário. Partida que podemos cravar vitória com empate do Tolima. O jogo de ambas as equipes marcam. Águila versus La Equidade. A equipe do Águilas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do La Equidade aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Águilas, 2 empates e 1 vitória do La Equidade. Partida que podemos cravar vitória com empate do Águilas. O jogo acima de 1,5 gols. América de Cali versus Magdalena. A equipe do América de Cali aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Magdalena vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do América de Cali. Partida que podemos cravar vitória com empate do América de Cali. O jogo acima de 1,5 gols. Júnior versus Deportivo Cali. A equipe do Júnior aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 empates, 2 vitórias no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Deportivo Cali aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Júnior, 1 empate e 1 vitória do Deportivo Cali. Partida que podemos cravar vitória com empate do Júnior. O jogo acima de 1,5 gols. Santa Fé versus Ruíla. A equipe do Santa Fé aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Ruíla aí vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Santa Fé e 1 vitória do Ruíla. Partida que podemos cravar vitória do Santa Fé com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Paraguai, Copa Paraguai, Guariena versus Sol de América. A equipe do Guariena aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Sol de América aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Guariena. O jogo acima de 1,5 gols. Uruguai, primeira divisão, encerramento, Progresso versus Rancho Montevideo. A equipe do Progresso aí vem de 3 empates, 2 vitórias, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Rancho aí vem de 3 derrotas, 2 empates, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Rancho e 1 vitória do Progresso. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é vitória do Progresso com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Nacional versus Nenúbio. A equipe do Nacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Danúbio aí vem de 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Nacional e 1 vitória do Danúbio. Partida que podemos cravar vitória do Nacional. O jogo de ambas as equipes marcam. Essa, galerinha, é a análise e palpite mais possível zebra desta quarta-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo, link do nosso Instagram, para que vocês possam nos seguir lá, galerinha. E agora vamos falar um pouco da nossa assessoria, galerinha, ou consultoria, se vocês preferirem. Lá você vai ter bilhete pronto, dupla, tripla, projeto acima de 1,5 gols, abaixo e muito mais, galerinha. Interessou, quer participar, chama nós lá no PV, pelo esse número que tá aparecendo aí na tela, viu? Via WhatsApp, falou? Até o próximo vídeo e valeu!